Sérgio. Bom dia, doutor Sérgio, Taubaté, São Paulo. Tem uma pergunta para o doutor José Oswaldo. A primeira é que, até alguns anos atrás, a gente fazia bastante analgesia peridural pré-operatória, na indução anestésica. Eu não sei exatamente por qual motivo, pelo menos lá onde eu trabalho, os anestesistas deixaram de fazer, ou não se interessam por fazer, ou deixam a cargo do residente e eles acabam não fazendo. Mas agora eu vi bastante exemplos de infiltração muscular e tudo mais. Mudou a maneira de fazer? Como é que é feito? Qual o papel da analgesia peridural? Se ainda faz? É uma mudança num contínuo, né? Uhum. Muitos doentes que a gente recebe têm outras complicações clínicas, né? E muitas vezes a gente discute isso com o anestesista que está nos atendendo, e você decide. Algumas vezes é mais seguro fazer não em eixo, porque alguns doentes ficaram em abstinência de anticoagulantes para a cirurgia, tudo. Então, como você tem que novamente reintroduzir essas medicações no pós-operatório, existe um risco de deixar vamos dizer, catéter ou no espaço peridural, alguma coisa assim. Então, existe uma tendência a fazer bloqueios fora do eixo, né? Paravertebral ou de membro, dependendo da cirurgia que você vai fazer. Ainda há, vamos dizer, alguns serviços que fazem peridural. Existe também um problema jurídico, que é a combinação de você fazer no mesmo ato cirúrgico e na mesma estrutura procedimentos do anestesista e procedimentos do cirurgião. É como, por exemplo, um paciente que faz BIR para um túnel do carpo, né? Em termos jurídicos, é melhor você fazer anestesia geral e você fazer a anestesia local e a cirurgia sua, no mesmo paciente, do que fazer um BIA. Porque quando você tem uma complicação, às vezes você tem discussão entre os réus. E quando você tem discussão entre os réus, você aumenta a pena. Só estou falando que algumas vezes você tem mudança das condutas por um problema de identificação de responsabilidade. Claro. Em relação à eficácia, o fato de uma ser feita antes da lesão inicial e outra ser feita depois que já teve lesão tecidual, muda muita coisa? Muda. Quando você tem... existe uma facilitação de sensibilização. A dor não é um evento único. Ele é um evento assim de sensibilização e eventos múltiplos, concomitantes ou não concomitantes, que vão aumentando a sensibilidade de dor, aumentando a resposta inflamatória, e se você atrasa na promoção da analgesia, você precisa usar mais fármacos em doses maiores, e fica mais difícil de você controlar. Muitas vezes a gente tem uma ansiedade que é natural em todos nós cirurgiões, né? E às vezes a gente não espera o anestesista falar: olha, está num plano, pode começar. Se você começa a cirurgia, começa o estímulo doloroso antes de ter um plano bom anestésico, o coitado do colega vai correr vai, durante toda a cirurgia para tentar dar um controle da dor durante a cirurgia, e quando termina, consegue, acabou o procedimento. Então, se você tentar fazer antes, é melhor. Se fizer profilático, melhor ainda. Então, quanto mais antecipadamente você fizer o seu procedimento analgésico ou anestésico, o resultado vai ser melhor. O motivo de eu ter perguntado isso é que eu vi alguns slides lá que aparece o campo aberto, a musculatura dissecada, e parece que depois é feita a infiltração, né? Ou eu entendi errado? Você quer falar um pouquinho? Doutor, tudo bem? Tudo bem.
Existem algumas possibilidades, mas aquelas abordagens que eu mostrei, em especial com a ultrassonografia, elas podem ser feitas antes da incisão cirúrgica, já no contexto de você fazer aí uma analgesia preemptiva, dentro do contexto da multimodal. Então, após o posicionamento, você consegue fazer nessas estruturas. E existe a opção que o doutor poderia explicar melhor também, de você fazer ao término, já colocando os catéteres. Dr. José Oswaldo, se me permitir também fazer um comentário de anestesiologista, nem sempre a ideia de que o paciente está inconsciente e imóvel significa que ele não está tendo uma aferência sensitiva importante medular, nível medular, favorecendo a sensibilização central. Porque às vezes você fez uma boa dose de hipnótico, você fez um bloqueador neuromuscular, então o paciente pode estar com um bloqueio da aferência insuficiente, e isso pode favorecer uma sensibilização central com a dor crônica pós-operatória. Então, idealmente, você deve ter todo esse cuidado perioperatório global, correto? Jerônimo Milano, de Curitiba. A pergunta é principalmente para os dois, para o Michael e para o colega anestesiologista. A respeito do uso de corticoide intraoperatório ou durante a indução anestésica e anti-inflamatório no pós-operatório, anti-inflamatório não esteroidal. Nós sabemos que essas duas condutas são positivas tanto para diminuir náusea pós-operatória, como no caso do anti-inflamatório, em especial nas cirurgias maiores no controle da dor. Porém, existe uma associação muito clara entre as duas atitudes e aumento de taxa de pseudoartrose, em especial nas cirurgias maiores. Como é que é a conduta de vocês em relação a isso? Obrigado. Yeah, that's an excellent question. I actually debated whether or not to address that issue in the talk, because we could spend an hour just talking about that one issue. I think that the trend is changing. So, first of all, not all anti-inflammatories are the same. Some of the COX-2 inhibitors, like Celebrex, are probably less impactful, less negative for fusion surgery. I give all of my non-fusion patients anti-inflammatory medicines, usually Toradol, I don't know what you call that here in Ketorolac, I think is the generic name, during and after surgery. So all the non-fusion patients get it because there's no question anti-inflammatory medicines help with multimodal analgesia. The question is with the fusions, and I think that the jury's out. Now I will tell you that in the US, there are many surgeons that work in a center where they're motivated to get the patient out, like an ambulatory surgery center, like a day surgery center. And in those settings, they're giving all kinds of drugs because you're separating the event of the initial recovery from the long-term effects of the surgery. So some surgeons don't necessarily care too much if you get a fusion or not, because of course we're paid by doing the operation, so as long as the patient's happy initially, they're okay with that. I will tell you that I'm very reluctant to give fusion patients any kind of anti-inflammatory to this day. We are very much concerned about the long-term outcome. So my personal philosophy is to not give them unless someone has a very, very severe arthritic problem, like severe rheumatoid arthritis or a hip problem where they can't even, or gout, where they can't even walk without that medicine. So that's a different scenario. But I don't give it routinely, although there are many surgeons that are starting to do that more and more and more. Uma coisa que é interessante todo medicamento que é feito previamente, principalmente anti-inflamatório, hormonal ou não hormonal, se você faz previamente, você tem que ter segurança que a sua cirurgia não vai ter oscilação de volume sanguíneo efetivo. Porque se você tiver uma cirurgia que tem risco de sangramento e o paciente tiver baixo fluxo renal, por exemplo, essas medicações também fazem
o paciente se comportar como se fosse um pré-renal, quer dizer, como se você tivesse já uma redução de fluxo per si. Então, você, na verdade, aumentaria a chance de lesão renal no término da cirurgia. Então, tudo isso tem que ver. Se você vai fazer uma cirurgia que, durante a cirurgia, a previsão, o risco de um sangramento é pequeno, daí o risco de você usar também anti-inflamatório vai ser um pouco pequeno. Lembrar que alguns anti-inflamatórios são utilizados para nefrectomia química, entende? Então, são riscos que você tem que ver. A outra coisa é quanto à cicatrização num período curto e o aumento de chance de infecções, né, que causam, porque algumas vezes os corticoides eles se comportam como imunossupressores. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mais alguma questão? Dr. Wong? Sorry. We don't have Exparel in Brazil. Which local anesthetics should I use? Right. I agree. You don't have it yet. Do you have it in Canada or no? Yeah, I think you're going to see a whole family of drugs like this. They're so powerful that I think it's important to be aware of what's coming down the pike. The anesthesiologists already know about it, so I'm sure. Do you have any information on how far away it is? No, I don't. Otaviano Araripe, de Fortaleza. Eu faço cirurgia de coluna há muitos e muitos anos e nunca tive grandes problemas com dor. Porque quando eu trabalhava no serviço público, no hospital de emergência lá em Fortaleza, nós usávamos morfina intradural. Mas na minha prática particular, eu uso, nós já estamos com o espaço peridural aberto. Então nós não temos que deixar catéter nenhum. Quando eu estou terminando a cirurgia, eu injeto um pouco de anestésico para cima e um pouco para baixo. E a dor principal é no pós-operatório imediato. Isso leva uma analgesia de 12 a 18 horas. Quando o paciente está acordando, a contração muscular, ela induz uma dor. É um ciclo de dor, tensão, dor. Então, eu sempre fiz isso, porque sempre tive um excelente resultado.